Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de julho de 2026. Comportamento dos adolescentes pode ser moldado pelo ambiente. Parte 2. A fase da adolescência é um momento de muitas mudanças no corpo e até na identidade. É o momento em que a criança ganha um novo comportamento antes da fase adulta, que pode ser carregada de rebeldia, vaidade e mau humor. Afinal, é um momento de descobertas. Mas ao contrário do que se possa imaginar, nem tudo é culpa dos hormônios, conforme explica a endocrinologista Angela Maria Spinola e Castro. A médica membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo, SBEM-SP, trouxe essa perspectiva em um recente congresso pediátrico. E se o comportamento adolescente for também obra do ambiente familiar e social? Na apresentação Puberdade e Comportamento, Angela apresentou 2 casos clínicos irrefutáveis de meninas de 8 anos. O primeiro caso se tratava da puberdade precoce, confirmada pelos exames. No entanto, a criança tinha traços infantilizados, como dependência materna extrema, ainda utilizava mamadeira e apresentava zero confronto ou vaidade. Já no segundo, os exames clínicos não indicavam qualquer sinal hormonal da puberdade na pequena, mas ela tinha atitudes típicas da adolescência, confrontava adultos, tinha o comportamento similar ao da irmã de 14 anos, falava de gírias, apresentava postura de mais velha e rejeitava coleguinhas da mesma idade. Os hormônios abrem janelas neurobiológicas, mas o ambiente constrói a identidade, afirma a profissional ao contar sobre seus achados que desafiam o senso comum. Ela aponta ainda porque tratamentos para puberdade precoce podem frear o desenvolvimento puberal, mas não desfazem a rebeldia já instalada por redes sociais, comportamentos espelhados em familiares. O estudo clínico observa ainda que médicos e pais precisam fazer uma dissociação entre a puberdade hormonal e o comportamento, além de levar em conta que o ambiente pode influenciar nas atitudes de adolescente. Ainda segundo a médica, existe uma superestimação hormonal popular, ou seja, tudo vira culpa dos hormônios. Tratar hormônios é necessário, mas sintonizar o comportamento ao ambiente é indispensável, conclui Angela. Sobre o comportamento dos adolescentes, Allan Kardec incluiu na Revista Espírita de maio de 1866 o depoimento do espírito de um pai. Charles Emmanuel já era um operário bom e de caráter suave, mas dado à embriaguez desde a juventude. Tinha sido tomado de viva paixão por uma jovem de seu conhecimento, que inutilmente pedira em casamento. Ela o tinha sempre repelido, dizendo que jamais casaria com um bêbado. Ele casou-se com outra, com a qual teve vários filhos, mas, absorvido pela bebida, não se preocupou nem com a educação nem com o futuro deles. Morreu por volta de 1823, sem que se soubesse em que se havia tornado. Um dos filhos seguiu os passos do pai, partiu para a África e não deu mais notícias. Um outro era de natureza completamente diferente, sua conduta foi sempre regular. Entrando cedo no aprendizado, se fez querido e estimado por seus patrões como operário qualificado, laborioso, ativo e inteligente. Por seu trabalho e suas economias, criou uma posição honrada na indústria e educou de maneira muito conveniente uma numerosa família. É hoje um espírita fervoroso e devotado. Um dia, numa conversa íntima, ele exprimia o pesar por não ter podido assegurar aos filhos uma fortuna independente. Procuramos tranquilizar a sua consciência, felicitando, ao contrário, pela maneira como ele havia cumprido seus deveres de pai. Como é bom médium, rogamos que pedisse uma comunicação, sem fazer apelo a um espírito determinado. Ele escreveu: "Sou eu, Charles Emmanuel. É meu pai", disse ele. "Pobre pai. Ele não é feliz." O espírito continuou:
sim, o mestre tem razão, tu fizeste mais por teus filhos do que eu por ti. Assim, tenho uma tarefa dura a cumprir. Bendiz a Deus, que te deu o amor pela família. Pergunta, do Sr. Allan Kardec, de onde vinha vossa inclinação pela bebida? Resposta: um hábito de meu pai, que eu herdei. É uma provação que deveria ter combatido. Observação: com efeito, seu pai tinha o mesmo vício, mas não é certo dizer que era um hábito herdado, ele simplesmente cedeu à influência do mau exemplo. Não se herdam defeitos de caráter, como se herdam defeitos de conformação. O livre-arbítrio tudo pode sobre os primeiros e nada sobre os últimos. P. Qual a vossa posição atual no mundo dos espíritos? R. Estou incessantemente a procurar meus filhos e aquela que tanto me fez sofrer, aquela que sempre me repeliu. P. Deveis ter um consolo no vosso filho Jean, que é um homem honrado e estimado, e que ora por vós, embora vos tivesseis pouco ocupado com ele. R. Sim, eu sei, ele tem feito e o faz ainda. É por isso que me é permitido falar-vos. Estou sempre perto dele, buscando aliviar suas fadigas, é a minha missão, ela só terminará com a vinda de meu filho para junto de nós. P. Em que situação vos encontrastes como espírito, após a morte? R. A princípio não me julgava morto, bebia sem cessar, via Antoinette, que queria alcançar, mas que me fugia. Depois, procurava meus filhos, que eu amava, a despeito de tudo, e que minha mulher não me queria dar. Então eu me revoltava, reconhecendo meu nada e a minha impotência, e Deus me condenou a velar por meu filho Jean, que jamais morreu por acidente, porque sempre em toda parte eu o salvo de uma morte violenta. Observação: com efeito, o Sr. Jean escapou muitas vezes, como por milagre, de perigos iminentes, escapou de afogar-se, de ser queimado, de ser esmagado nas engrenagens de uma máquina, de explodir com uma máquina a vapor, na sua juventude foi enforcado por acidente, e sempre um socorro inesperado o salvou no momento mais crítico, o que é devido, ao que parece, à vigilância exercida por seu pai. P. Dissestes que Deus vos condenou a velar pela segurança de vosso filho. Não vejo nisto uma punição, como o amais, isto deve ser, ao contrário, uma satisfação para vós. Uma porção de espíritos são prepostos à guarda dos encarnados, dos quais são protetores, e essa é uma tarefa que eles se sentem infelizes em cumprir. R. Sim, mestre. Eu não devia ter me descuidado dos filhos, como o fiz. Agora, a lei da justiça me condena a reparar. Não o faço contra a vontade, sinto-me feliz de fazê-lo por amor a meu filho, mas a dor que ele experimentaria nos acidentes de que o salvo, sou eu que suporto. Se ele devesse ser atravessado por 10 balas, eu sentiria o mal que ele suportaria, se a coisa se realizasse. Eis a punição que eu atraí, não cumprindo junto dele os meus deveres de pai durante minha vida. P. Pelo Sr. Jean, vedes meu irmão numa e podeis dizer onde ele está, aquele que se entregava à bebida e cuja sorte ficou ignorada. R. Não o vejo, mas o procuro. Tua filha Jeane o viu na costa da África, cair no mar. Eu não estava lá para socorrê-lo. Eu não podia. Observação: a filha do Sr. Jean, num momento de êxtase, realmente o tinha visto cair no mar, na época de seu desaparecimento. A punição desse espírito oferece esta particularidade: ele sente as dores que deve poupar ao filho. Compreende-se, a partir daí, que a missão seja penosa, mas como ele não se lamenta e a considera como uma justa reparação e que isso não diminui sua afeição por ele, essa expiação lhe é proveitosa. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.